Olá, eu sou Felipe Magalhães Lemos, sou aluno do programa de pós-graduação em psicologia da UFSCar e queria falar com vocês hoje sobre produtividade, mais um vídeo sobre produtividade. E eu queria falar especificamente sobre dois pontos que são bastante importantes para a produtividade: solução de problemas e tomada de decisão. Por que esses dois pontos são tão importantes? Grande parte das pessoas, quando conseguem se motivar, quando conseguem organizar o seu ambiente para trabalho, para conseguir ter uma melhor produtividade, ainda empacam na solução de problemas e na tomada de decisão. Muitas vezes você tem um ambiente adequado para trabalhar, você tem o seu espaço todo organizado, você conseguiu trabalhar na motivação, então você acordou cedo, você está lá para trabalhar, está pronto para a sua função, mas solução de problemas acaba não acontecendo. Então você tem aquele problema e não sabe muito bem como organizar para resolver. E isso vai implicar na sua produtividade, porque imagina aquela pessoa que está super motivada, super organizada, mas não resolve o problema. Acaba não adiantando muito. Então, a ideia hoje é explicar o que seria solução de problemas. A primeira coisa quando a gente pensa em solução de problemas é a gente entender as variáveis que estão relacionadas com o nosso problema. Para isso, você precisa definir um problema especificamente. Qual o seu problema? Você vai pegar o primeiro problema possível de se resolver e definir esse problema. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma pessoa que está organizando a agenda de uma equipe para fazer reunião. Imagina que essa pessoa tem uma equipe que precisa se reunir, mas a agenda não bate. São pessoas que trabalham em diferentes setores, em diferentes horários. E ela precisa organizar uma agenda que seja viável para que todos participem da reunião. A primeira coisa é ela definir esse problema. Então, tem um problema que é a agenda dos funcionários não bate para a minha reunião. E quando eu falo de definir as variáveis, eu quero definir aquilo que está antes do meu problema. O que faz com que esse problema ocorra? Que são os horários diferentes que essas pessoas têm. Para solucionar o problema, obviamente, eu preciso definir o horário de cada um. Então, o primeiro ponto que essa pessoa poderia fazer para solucionar esse problema é elencar os horários de disponibilidade e de indisponibilidade de cada um dos funcionários. Uma coisa simples, eu posso perguntar para os funcionários quais os horários você tem disponível para reunião e quais os horários que são impossíveis para você se reunir. Então, tem aquele horário que o meu funcionário vai dizer, nesse não dá para me reunir de forma alguma, porque eu tenho uma atividade muito importante. Eu tenho X horário livre e eu tenho um horário que talvez eu possa manejar, modificar uma reunião minha para alocar essa reunião. Então, eu vou fazer uma lista dessa com cada um dos funcionários. Pensem bem, então, eu estou trabalhando aqui naquilo que gera o meu problema. É essa situação de horário que gera o meu problema de bater a minha agenda, de organizar a minha agenda para que todos possam se reunir no mesmo horário. Feito essa organização, elencado todos esses horários, e uma dica para vocês: vocês podem utilizar dois programas ou sites que podem te ajudar para organizar a agenda. A gente tem o Doodle, a gente vai deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o link para vocês entrarem, em que você pode enviar para todos os funcionários, eles vão dizer quais os horários eles têm disponível. E você vai ver em uma agenda específica como você vai ter um horário legal para trabalhar com cada um. Você pode também utilizar o Google Agenda. Se você tem na sua empresa uma conta para utilizar no Google com o Google Agenda, você vai bater todas as agendas em um mesmo link e ele vai dar as disponibilidades de cada um dos funcionários. Bastante útil, bastante fácil de utilizar também. Então você tem duas opções, Doodle ou o Google Agendas. Feito isso, você definiu os horários, eu sei qual horário com mais disponibilidade dos meus funcionários. Vamos dar um exemplo que é através do Doodle que a gente utilizou. Eu defini que o melhor horário para trabalho com os meus funcionários é 10 horas da manhã, para todos com disponibilidade. Ou ainda tem um segundo horário, 6 horas da tarde. Então, eu teria 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Eu tenho duas opções viáveis, em que os meus funcionários não estão ocupados. Eles colocaram lá e eu verifiquei que essas duas, todos os funcionários poderiam participar. Chega o ponto em que as pessoas empacam novamente, que é tomada de decisão.
Então, depois que eu defini, solucionei o meu problema, ou seja, temos horário, eu preciso escolher um horário para a reunião. E qual o horário especificamente que eu devo escolher? É o das 10 ou das 6? Felipe, como que eu vou escolher esse horário? Qual é a melhor decisão? Bom, a gente tem algumas técnicas para chegar nessa decisão também. Quando a gente tem a solução de problemas, como eu falei para vocês, eu estou pensando no que é anterior ao problema, aquilo que gera o problema. Quando eu estou pensando na tomada de decisão, eu estou pensando num outro ponto, nas consequências que a minha decisão pode levar. Então, eu solucionei o problema aqui, tenho duas escolhas viáveis, e eu vou definir quais as consequências para uma, quais as consequências para outra escolha. Se eu escolher às 10 horas da manhã, qual consequência eu vou ter? Se eu escolher às 6 horas da tarde, qual consequência eu vou ter? Então, eu preciso verificar esse link entre as duas áreas, tanto solução de problemas quanto tomada de decisão. E aí a gente verifica o seguinte, primeiro ponto, essa reunião é urgente porque eu tenho uma diferença de horários, especificamente, eu tenho 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Se eu tomar uma decisão às 10 horas da manhã, eu estou liberado mais rápido para resolver todo esse problema. Se eu tomo uma decisão às 6 horas da tarde, provavelmente esse problema só vai ser solucionado no outro dia. Então, eu tenho que tomar uma decisão com base nos dados que eu colhi com os meus funcionários. Se eu verifiquei que essa decisão é urgente e eu preciso solucionar esse problema agora, eu vou fazer a reunião mais cedo. Se ela não for tão urgente, eu posso fazer mais tarde. Mas tem outras coisas implicadas aí. Se eu decidir por fazer a reunião às 10 horas da manhã, isso pode ter algumas implicações, porque esse funcionário que está fazendo a reunião às 10, ele pode estar com uma reunião muito importante às 9 e pode se atrasar para a reunião das 10. Ele pode ter ainda uma outra tarefa às 11 e ele está na reunião pensando nessa tarefa das 11. Então, eu preciso verificar aquelas outras possibilidades, como eu falei para vocês, se é um horário totalmente livre, ou se é um horário que, assim, eu consigo manejar, mas eu não estou totalmente livre nesse horário. Ainda preciso verificar a mesma coisa para 6 horas da tarde. Será que os meus funcionários, às 6 horas da tarde, não estão preocupados com a hora de ir embora? Será que eles não já vão estar em casa, alguns dos funcionários, e aí eles podem estar fazendo outras atividades, cozinhando, preocupado com os filhos? Será que eles não estão preocupados com o horário do ônibus que eles vão perder? Então, todas essas consequências da minha decisão têm que ser hipotetizadas para a gente tomar uma das decisões. Eu preciso começar a elencar prós e contras de cada uma dessas decisões. E isso vai fazer com que eu tenha uma decisão mais segura e eu fique procrastinando mesmo. Eu vou ter mais produtividade no meu trabalho porque eu tenho um sistema organizado para solucionar problemas e para tomar decisões. Tendo feito isso, você tem que fazer uma escolha. Cada escolha implica em deixar uma outra possibilidade viável. E isso faz parte da produtividade. A gente precisa começar a lidar com essa possibilidade de ter uma outra escolha melhor e a gente ter definido por uma. Lembrando que você está fazendo essa escolha baseado em procedimentos e que você já elencou os problemas específicos e as possíveis consequências de cada uma. Talvez você tenha tomado a melhor decisão, que não implica de ser totalmente boa. Ela pode ter prós e contras sempre. Ela vai ter alguns contras e a outra tinha alguns prós. Você tem que escolher uma das duas. Isso aumenta a sua produtividade. Esse era o vídeo de hoje, falando para vocês sobre produtividade. Espero que vocês consigam solucionar problemas e tomar decisões de forma mais fácil a partir desse vídeo. Muito obrigado.